Você sabia que os contratos de engenharia estão entre os mais complexos da administração pública? E que a nova lei de licitações mudou boa parte das regras que definem como eles devem ser planejados, executados e fiscalizados. No episódio de hoje, a gente vai descobrir o que realmente mudou nos contratos de engenharia e como se preparar para os desafios da nova lei. Com ela, que é especialista em licitações e contratos públicos, advogada, atua como professora, palestrante, gestora pública por mais de 8 anos e também autora de diversos artigos, além de tudo isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Zaire Cerqueira. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito gentilmente apresentada aí pelo Ricardo. Obrigado pelo carinho, Ricardo. Bom, é isso mesmo que você iniciou aí. Sempre que a gente fala de contratar obras e serviços de engenharia, o pessoal já sente até aquele frio na espinha, né? E aí a dúvida é sempre, e agora com a nova lei, o que mudou, o que vai mudar, o que vai passar a ser? Sempre rola esse desconforto e esse receio com o novo, ainda mais se tratando de obras públicas e dos serviços de engenharia, que eu falo que é sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer administração pública. Exatamente, né, professora? Não importa a esfera, mas realmente o contrato de engenharia. Mas antes eu quero agradecer aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Arrumou uma agenda aqui para que pudéssemos, né, falar aí sobre este tema e eu quero aproveitar já a sua agenda e mandar aqui a primeira pergunta, né? Como o planejamento e a fase preparatória mudaram na nova lei, claro, relacionado aqui ao nosso tema, contratos de engenharia. Por favor, professora, o espaço é todo seu. Bom, então, Ricardo, o que eu costumo sempre dizer para os alunos, né, é que agora com a nova lei de licitações, o amadorismo ele perdeu a vez. A gente não pode mais ser amador para trabalhar com licitações e contratos, né? E a nova lei de licitações, ela trouxe o que para mim assim é a mudança mais estrutural do assunto, se tratando de obras e serviços de engenharia, que se tornou mais relevante ainda foi a questão do planejamento e a questão da necessidade do estudo técnico preliminar. Porque antes, na Lei 8666, a gente já mencionava que a gente precisava planejar, que a gente precisava pensar um pouquinho melhor para discutir o regime de execução, para discutir ali qual seria o melhor critério de julgamento para aquele processo. Mas agora o estudo técnico preliminar ele é obrigatório e sem ele você não consegue licitar uma obra. Então a ordem é para planeja e depois licita. Então, se eu não faço essa parte central aí do planejamento, do estudo técnico preliminar, e aí se tratando especificamente dos serviços de engenharia, eu ainda tenho que entender dentro do meu estudo técnico preliminar se eu vou precisar de um projeto básico, se eu vou precisar de um anteprojeto, porque é no estudo técnico preliminar que eu vou descobrir se eu vou fazer um regime de execução integrado, se eu vou fazer o semi-integrado. Então, o estudo técnico preliminar, com certeza, para mim, é a maior mudança na fase de planejamento aí da nova lei de licitações. Professora, e eu já vou pedir para quem está acompanhando aqui o nosso vídeo para que, por favor, siga a professora. Está aparecendo aqui o Instagram dela. Gente, o tempo aqui vai ser sempre apertado. Ela escreve bastante sobre o tema. Vocês já viram aí por esse início, né, que ela faz parecer que é fácil. Mas você que acompanha aqui, ó, não caia nessa cilada, porque não é, a temática não é fácil. Você precisa de ter muito conhecimento, professora. Recentemente eu participei num evento no CREA e eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, né? Quando fala ainda do tema ETP, aí é legal a reação das pessoas, né? Eles já ficam com aquela de, ah, meu Deus, né? E não tem jeito, relacionado aí ao tema engenharia, né? Então eu quero puxar aqui, professor, para a gente falar aí com esses novos regimes aí de execução, né? Das obras e serviços de engenharia. O que você traz para a gente aqui também? Claro, tratando aí de 14133. Por favor, professora.
Ricardo, eu achei engraçado você ponderar isso, porque os meus alunos sempre brigam comigo disso. Eles falam, ai, professora, mas a senhora falando parece que é tudo tão fácil. E é por isso que eu sempre digo, não basta mais a gente entender a nova lei de licitações, entender sobre os regimes de forma superficial. Agora não dá para a gente improvisar, né? Na nova lei de licitações a gente realmente precisa se profissionalizar. E de fato, lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que o Ricardo já falou e que eu repito aqui para vocês, @Zaire Cerqueira. Vira e mexe, eu posto alguma coisa, eu alimento as redes com algum julgado, com algum esclarecimento. Tem vários videozinhos lá no meu feed. Então, vocês podem acompanhar também e por lá vocês descobrem também como entrar em contato comigo. E falando dos regimes de execução, para mim também, talvez assim, das grandes mudanças, essa também é uma das nevrálgicas assim da nova lei de licitações. Porque antigamente a gente tinha, né, com os regimes apartados, com as diversas leis esparsas sobre licitações e contratos, nós tínhamos no regime diferenciado de contratações, o famoso RDC, o regime de execução da contratação integrada, da contratação semi-integrada, e o pessoal sempre discutia sobre estendê-lo, né, para as contratações públicas ali que são lastreadas, que eram lastreadas pela 8666. Agora, na 1433, a gente tem todas essas opções do regime de execução. Então, a gente tem a contratação integrada, a gente tem a contratação semi-integrada, e que basicamente, ali de forma bastante superficial, a diferença entre as duas é quem vai fazer o projeto executivo. E aí é importante fazer essa ponderação também, porque todas as vezes que a gente fala de contratar obras e serviços de engenharia, a gente ouve as expressões projeto básico, projeto executivo, anteprojeto e estudo técnico preliminar. Então é importante a gente entender que cada um desses instrumentos, ele cabe a uma função distinta. Então lembra que eu disse que no estudo técnico preliminar eu defino e eu descubro inclusive o meu regime de execução? Então é lá no estudo técnico preliminar que eu vou definir. Aí eu tenho o regime da contratação integrada, que ele vai transferir ao contratado a obrigação de fazer o projeto executivo. E na contratação semi-integrada, eu tenho esse meio termo, né? Eu faço um anteprojeto bem estruturado, bem definido. É como se eu dissesse para o meu contratado assim: olha, esse é o meu esqueleto. A medula está aqui, é mais ou menos isso que eu quero. A partir disso daqui, você faz o seu projeto executivo e você executa. Então, na semi-integrada e na integrada, eu tenho essa participação aí do fornecedor, do futuro contratado, na elaboração do projeto lá na fase de execução já. Então, eu já defino o vencedor e a partir daí eu já tenho essa influência, né? Essa questão dele na execução com relação ao projeto. E os outros regimes que a gente já conhecia, já lidava diariamente com eles na 8666, que são o menor preço unitário, menor preço global, a gente mantém. Então, as novidades são essas. A gente trouxe, então, os regimes de execução que estavam nas legislações apartadas para dentro da 1433 e explicou direitinho o que, que eu faço quando é cada um deles. Show, professora. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta tripla aqui para você, que eu tenho certeza que quem está acompanhando vai amar aqui a pergunta que eu vou fazer. Mas antes, você que está acompanhando aqui este vídeo, você precisa, ó, curta, comenta, compartilha esse vídeo. Professora, praticamente todo mundo tem pelo menos dois, não está na lei isso, mas todo mundo tem pelo menos dois grupos de WhatsApp relacionado aí ao tema licitações públicas. Então, o mínimo que você pode fazer, ó, compartilha esse vídeo. Gente, a professora já falou no começo desse vídeo aqui, realmente a nova lei, né, não permite amadorismo, mas, né, professora, hoje em dia só é amador quem quer, porque olha só, uma aula como essa, gratuita, disponível aí para vocês, vocês têm que compartilhar mesmo, o grupo aí de vocês, não deixem de fazer isso aí. E, professora, ó, eu quero aproveitar aqui e fazer essa pergunta tripla aí para você, justamente aproveitando, porque essa é uma dúvida recorrente que nós recebemos aqui na Forset, que é com relação a prazos, aditivos e o tal do equilíbrio econômico financeiro. Por favor, professor, o espaço é todo seu. Esse daí são sempre os causadores de arrepios aí que eu comentei no começo. A gente fala em equilíbrio econômico-financeiro de obras e serviços de engenharia, todo mundo já entra em desespero, né?
E com relação aos prazos, né, eu gosto de dizer que a nova lei, ela trouxe aí algumas definições que antes ficavam muito subjetivas na 8666. Então, hoje a gente já entende, por exemplo, a obra sendo um projeto, um objeto por escopo, que enquanto perpetue a execução, eu tenho ali o prazo. Eu tenho a questão também dos prazos, principalmente se tratando dos serviços de engenharia, que podem ser serviços continuados, que eu tenho a opção de ter alguns contratos com prazos maiores do que eu tinha na 8666. Então, agora, eu tenho maiores definições com relação ao objeto e ao prazo aí relativo a esse objeto. Com relação ao reajuste, aos aditivos e aos equilíbrios econômicos, ao reequilíbrio econômico-financeiro, especificamente com relação aos aditamentos, manteve-se os percentuais. Então, 25%, né? Tratando-se de reforma, a gente tem um percentual um pouquinho maior. Então, com relação a tudo isso, manteve. Agora, no reequilíbrio, é muito importante a gente frisar a matriz de riscos. Porque agora o reequilíbrio econômico-financeiro, ele pode ser que ele não seja devido a depender do que eu fiz na matriz de risco. Então, agora, o reequilíbrio, ele não é mais totalmente no escuro. Lá na fase de planejamento da minha licitação, quando eu defino ali os meus riscos, a minha matriz de riscos, o que vai ser do contratado, o que vai ser da administração, eu já defino quem que vai comprar cada risco. E aí, na execução, quando surge um pedido ou quando surge um fato superveniente e imprevisível, que seja nessa análise de reequilíbrio econômico-financeiro, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar para a matriz de risco e dar uma olhadinha se nenhuma daquelas circunstâncias ensejadoras do possível reequilíbrio não estavam já de antemão previstas. Então, é importante a gente analisar isso e, na minha opinião, essa foi uma das alterações assim mais importantes e que levam de novo para aquela máxima. A nova lei de licitações não admite que você não seja profissional e não admite que você não tenha 100% de assertividade na sua atuação. Sensacional, professor. E eu quero aqui aproveitar, né? Eventualmente você está chegando neste vídeo através da rede social aí da professora. Então não deixe de seguir também aqui a Forset, ó, @licitaforset. Este vídeo aqui, ó, já passou do número de 800. Este quadro aqui nós sempre trazemos professores, professoras aí para trazer, ó, para tirar dúvidas para você, ó, no dia a dia. Então não deixe de seguir aqui @licitaforset. Professora, eu quero aqui aproveitar também para pegar 2 temas aí que isso muita gente eu vejo nos bate-papos aí, o pessoal sempre falando sobre garantias e responsabilidades, né? O que que mudou aí? Quais são as novas exigências? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso daí também, professora, por favor. Quando eu falo, Ricardo, de obra e serviço de engenharia, eu acho que é quase que implícito a gente falar sobre garantia, né? E o seguro garantia. O que mudou na nova lei de licitações foi que a gente aumentou os percentuais ali dos percentuais que a gente tinha antes de seguro. Então, na 8666, a gente tinha garantia de 5%, né? 10% em caso de obras de grande vulto. Agora a gente pode chegar até a 30% em obras de grande vulto. Mas talvez essa não seja nem a alteração mais importante. O que eu costumo orientar e o que eu costumo dizer a respeito desse assunto é para a gente estudar e prestar atenção naquela cláusula de retomada. Porque a cláusula de retomada, ela é um ônus, de certa forma, para o contratado. Porque o contratado, ele precisa contratar um seguro que diga assim, se ele não der conta de executar, a seguradora vai admitir, executar e manter até o final. Então, isso pode alterar aí nas condições de negociação entre o contratado e a seguradora. Então, lembra que a gente falou da importância da matriz de risco? Isso daí é um risco do contratado. Então, ele precisa precificar essa questão do seguro, ele precisa analisar bem o processo para ver se tem essa cláusula. A gente costuma dizer que essa cláusula é a cláusula de step-in. Então, ele precisa verificar essa cláusula de retomada para analisar
ali, porque isso vai interferir diretamente na negociação dele, e para a administração, por óbvio, é uma vantagem muito grande ter essa segurança. Deu ruim com a empresa, a administração pública vai ter a segurança de que a seguradora vai concluir, vai me entregar aquela obra. Mas para isso, essa cláusula de step-in precisa estar, obviamente, devidamente prevista, e o contratado licitante que tem interesse de participar da licitação ou que é um executor de obras, ele precisa estar atento a isso, para ele inserir isso na precificação dele, para ele conseguir os melhores preços, sabendo dessa cláusula de retomada do seguro. Eu sei que você que está acompanhando aqui este vídeo e atua no segmento aí dos serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia, deve estar pensando, por que que eu não conhecia ainda a professora, né? Então você, ó, tá aqui, tem a oportunidade. Tá aqui o Instagram da professora, ó, ela distribui muito conteúdo aí para todos nós. Se em poucos minutos, olha o tanto de coisa que ela já entregou, imagina com o tempo. Que tal levar um treinamento, uma capacitação da professora aí até a sua empresa, até o seu órgão público? Por que não, né? Então tá aparecendo aqui, ó. Entre em contato com ela. Inclusive, eu dou a dica aqui para vocês. Ela responde, viu? Foi por lá que nós fizemos o contato aí com a professora. E, professora, para falar aí de. Isso aqui já é uma tradição aqui do nosso quadro. Uma dica ali, tanto para o gestor como para o fornecedor também, para garantir aí uma competitividade e, por que não, uma segurança jurídica, falando aqui do nosso tema. Por favor, professora. Claro. Bom, eu acho que a maior dica para a administração pública, para os operadores, né, das licitações e contratos aí dentro da administração pública, é, obviamente, se capacitar. Como o Ricardo bem disse, dentro do cenário hoje, tem muito conteúdo bom, tem muito professor bom no mercado, tem muitas formas de entender, tem muitas formas de aprender. Então, é importante que você tenha assertividade, porque a assertividade é o que vai te trazer segurança e tranquilidade no seu dia a dia. Que a gente sabe que a vida do servidor público não é fácil. Nem sempre você tem ali todas as condições de trabalho ali necessárias para poder executar da melhor forma. A gente sabe que o servidor público ali joga nas 11, então é complicado mesmo. Mas se capacite. Se capacite, porque só assim você vai conseguir. E você que é gestor público, é importante que você entenda, enxergue essa capacitação como obrigatória. Ela não é mais opcional. A sua equipe precisa estar capacitada. E não só a sua equipe de planejamento. Você, enquanto órgão público, né? Eu já fui, por exemplo, já atuei enquanto secretária de planejamento. E a gente sabe que as contratações públicas dentro do órgão público, enquanto estrutura, elas são contratações complicadas e complexas, envolvem, né, diversos setores, envolvem diversas demandas distintas. Então, capacite o seu setor, capacite o seu departamento de compras, de licitação, a sua equipe de planejamento, seu agente de contratação. Tenha essa preocupação com a capacitação. E você que é fornecedor, tenha esse acompanhamento também técnico, né? Porque muito fornecedor entra, não é mais a maioria do mercado, graças a Deus, mas muito fornecedor ainda entra naquele status de aventureiro, né? De vamos ver o que vai dar. E aí entra sem saber todas as regras do jogo e acaba se prejudicando dentro de um mercado que é um mercado extremamente rentável, porque a administração é o único comprador que nunca vai parar de comprar, né? Você tem ali um comprador recorrente, porque as necessidades da administração são contínuas. Então, se capacite também, tenha um acompanhamento de uma assessoria técnica específica, de uma consultoria técnica específica, capacite a sua equipe. Então, se você tem aquele operador ali dos seus contratos internamente, capacite essa pessoa para que você consiga precificar da melhor forma possível. Que uma grande reclamação que eu vejo dos meus clientes, essa obra, esse serviço não deu lucro. Mas não deu lucro por quê? Será que na hora da precificação, na hora de apresentar a proposta, você realmente verificou todos os riscos? Você realmente analisou ali o projeto, analisou todas as circunstâncias necessárias? E para isso, fatalmente, você precisa de uma equipe ali competente e de pessoas aptas a fazer essa análise e dar essa direção estratégica aí para o fornecedor. Então, a minha dica, Ricardo, ela é ampla,
e a mesma para os dois lados da moeda. É capacitação. Eu acho que com a nova lei de licitações, a gente está falando nova, 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 mas ela já nem é mais tão novinha assim. Mas, infelizmente, ainda é necessário a gente se capacitar, porque ainda tem muita gente patinando no assunto. Então, bora se capacitar. Tem meu arroba aqui, tem o pessoal da Forset. A gente tem muita forma de orientar vocês com treinamentos, com palestras, com cursos, com assessoria, com consultoria. Então, se capacite, peça as orientações aí aos profissionais qualificados para você ter tranquilidade, tanto do lado de lá e tanto do lado de cá. Professora, como eu tenho certeza que isso que você falou agora vai ficar como o corte deste vídeo, se você está chegando neste vídeo agora, se eu fosse você, eu procurava ele na íntegra, porque ó, se em pouco menos de 20 minutos aí a professora trouxe tanto para nós, imagine aí o quanto você pode aprender. Tá aparecendo aqui o arroba da professora, não deixe de procurar mais informações, a professora traz muito conteúdo. Isari, eu estava pensando aqui, que privilégio quem pode assistir aí a sua aula, porque o tema eu sei que é bem complexo. Você falou aqui, trouxe de uma forma tão leve, todos podem entender aí. Então, parabéns e obrigado aí pelo seu tempo, por sua disponibilidade em trazer este conteúdo aqui para o canal, né? Então, eu quero agradecer em nome de toda a família Forset e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora!